Búzios decreta lockdown noturno e outras cidades começam a fechar acessos. Morre em Cachoeira de Macacu vereador com suspeita de coronavírus. Universidade Federal do Rio recomenda lockdown geral no estado. Essa e outras notícias você assiste comigo a partir de agora aqui no SBT Cidade. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio e começa agora o seu SBT Cidade com as principais notícias do interior do estado. O vereador de Cachoeira de Macacu, Leandro Teixeira, de 37 anos, morreu neste sábado. A suspeita é de que o falecimento tenha acontecido em decorrência da Covid-19. Lucas Madureira conta pra gente. Oi, Branca. Pois é, o vereador Leandro Teixeira, de 37 anos, mais conhecido como Leandro do Conselho Tutelar, estava internado desde a última quarta-feira em um hospital do Sul Fluminense e nesse domingo acabou não resistindo. Segundo a família, ele estava com sintomas da Covid-19, chegou a fazer o exame e aguardava o resultado da análise. O corpo dele foi enterrado na manhã dessa segunda-feira em um cemitério municipal de Japuíba. Cachoeira de Macacu registra 46 casos confirmados e 2 mortes causadas em decorrência do novo coronavírus. Ainda segundo o município, outras 6 pessoas também morreram com suspeitas da doença e aguardam o resultado do exame. Lucas Madureira para o SBT Cidade. O número de casos só aumenta e atinge cada vez mais pessoas. Vamos agora mudar de assunto. Em momento que os números de casos estão aumentando, depois de quase 2 meses de portas fechadas, o comércio varejista, em geral, reabriu em Volta Redonda. Nesta segunda-feira, a partir desta segunda-feira, o comércio está autorizado a funcionar das 14 às 22 horas. O prefeito da cidade, Samuca Silva, em vídeo publicado nas redes sociais, diz que para que o comércio permaneça aberto, a população tem que colaborar. Pode rodar o vídeo. Vamos acompanhar, como condição dessa flexibilização, o aumento diário do número de casos suspeitos e a ocupação de leitos hospitalares. Mas para que o comércio possa estar aberto e garantindo empregos, precisamos de todos unidos no combate ao novo coronavírus. Por isso peço para que o grupo de risco mantenha-se em casa, assim como todos que podem permanecer em isolamento social. Se os casos aumentarem na cidade, teremos que tomar medida para que o comércio feche novamente. E as ruas devem ser apenas quando houver necessidade, pois a chance de contágio é maior e o perigo é grande. Realmente a medida vai totalmente na contramão do que outros municípios do estado do Rio de Janeiro estão começando a fazer agora, né? Vamos agora para Petrópolis. Os decretos de combate ao coronavírus em Petrópolis foram estendidos até o próximo dia 24 de maio. As fiscalizações também vão ser intensificadas. O número de casos continua subindo na cidade. Quem conta é Sabrina Borsato. Os decretos municipais que teriam validade até hoje foram estendidos até o dia 24 de maio. Com a prorrogação, continuam proibidos os eventos com aglomerações, funcionamento de serviços não essenciais, suspensão das aulas, restrição a bares e restaurantes, restrição também na circulação de ônibus intermunicipais e estaduais e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Os casos da doença têm crescido no município. Até a tarde de ontem, eram 218 positivos e outros 257 em análise. A cidade já soma 88 pacientes internados em unidades de saúde. No último sábado, foi registrado o maior número de internações com suspeita do novo coronavírus. Em 24 horas, foram 17. A cidade já soma 18 mortes. E apesar de todas as recomendações, as ruas da cidade continuam movimentadas. Essas fotos foram tiradas hoje de manhã na rua Paulo Barbosa, uma das que concentram maior aglomeração de pessoas. A prefeitura informou que, com a prorrogação dos decretos, vai intensificar também a fiscalização em todas as regiões da cidade. O comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Gil Kempers, divulgou um vídeo hoje nas redes sociais falando da importância do distanciamento social. Os casos de Covid-19 vêm aumentando muito na cidade, então existe uma necessidade que as pessoas fiquem em casa e que tomem todas as medidas de segurança. Então, a higienização das mãos, o uso de máscaras são medidas fundamentais para aquelas pessoas que necessitam sair de casa para situações importantes que elas possam se deslocar em segurança. Mas quem puder, fique em casa e ao ficar em casa, tome cuidado também com as atividades em casa para evitar acidentes e outras ocorrências que possam continuar inchando os hospitais, o que vai sobrecarregar a atuação dos hospitais e dos profissionais de saúde nessa guerra contra o Covid-19.
Realmente, cada vez mais o número de casos sobe em vários municípios do estado, né? No próximo bloco, você não pode perder lockdown em várias outras cidades do interior do Rio, inclusive, viu? Eu volto já já. Olá, voltamos do nosso intervalo, que foi bem rapidinho, aquela pausa para a água, e vamos agora falar sobre lockdown. A UFRJ recomenda o lockdown, que é o confinamento total, né, o fechamento total, em todas as cidades do estado. A universidade sugere o isolamento como solução para conter a pandemia da Covid-19. Veja na reportagem do Rafael Paiva. Um ofício enviado ao Ministério Público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro recomenda o isolamento total da população no estado, o lockdown. Isso porque os números de infectados pela Covid-19 não param de crescer. A conclusão é do grupo de trabalho multidisciplinar da universidade. Entre as justificativas está o fato de que o aumento de contaminação pelo novo coronavírus pode causar um colapso no sistema de saúde. E o mês de maio será o mais crítico. Outras análises apontam que a redução de pessoas nos transportes públicos não chegou a 50%, que é considerado insuficiente, além da taxa de crescimento da doença no Rio acima da média observada no país. Mas quais foram os critérios usados pela universidade para decidir pelo lockdown? Vários fatores. O primeiro deles, o grau de isolamento social vem caindo ao longo do tempo. As pessoas estão saindo mais para as ruas. O segundo, a escalada da epidemia continua muito elevada. E com essa saída dessas pessoas, tende a se agravar. Tendo mais casos, nós teremos mais óbitos. E é fundamental determos essa curva da epidemia. E por último, nós ainda não conseguimos abrir todos os leitos necessários para o enfrentamento da doença. E caso o estado do Rio entre em bloqueio total, como se tornar isso eficiente? Como executar? E quem vai fiscalizar? Nós precisamos mobilizar a sociedade, por exemplo, naquelas comunidades mais vulneráveis socioeconomicamente, conversar com as igrejas, com as organizações relacionadas ao samba, com as associações de moradores. E, por fim, a fiscalização caberá aos agentes de segurança como um todo, e a gente espera também que em cada bairro, em cada local, que cada liderança possa ajudar a convencer as pessoas a não saírem de casa. E em relação ao campo econômico, no caso de lockdown, Dr. Roberto faz um alerta às autoridades. Por exemplo, numa comunidade há necessidade de distribuição de cestas básicas para que elas possam sobreviver nesse período, já que muitas delas terão que ficar em casa e muitas trabalham no mercado informal. Apesar da recomendação da UFRJ, alguns municípios estão tendo posições um pouco mais tímidas com relação ao fechamento e estão fechando parcialmente o comércio. A gente vai agora falar, gente, sobre Búzios, que é um exemplo disso. Por lá foi decretado lockdown apenas no horário da noite. A socialite Narcisa Tamborideg, inclusive, furou a quarentena e se hospedou em hotel lá em Búzios e foi registrada a saída dela da cidade, escoltada após isso. O vídeo vazou esse final de semana. Pode rodar o VT. O vídeo mostra o momento em que a socialite carioca é escoltada pela Guarda Municipal até a saída da cidade de Armação dos Búzios, na região dos Lagos. Já que ela não é moradora da cidade, ela está sendo convidada a se retirar. Está fazendo aqui a escolta para confirmação aí. Narcisa Tamborindeg, que mora na capital do Rio, foi flagrada no balneário, mesmo depois do decreto municipal que proíbe a entrada de visitantes na cidade. O vídeo foi gravado no início da semana passada, mas só foi divulgado agora. Diante dos recorrentes casos de pessoas que insistem em desrespeitar as restrições contra o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura de Búzios decidiu apertar as medidas de isolamento. A partir dessa segunda-feira, passa a valer o lockdown noturno,
que proíbe a circulação de pessoas na cidade entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã. De acordo com a prefeitura, só estão sendo permitidos casos de extrema urgência, como deslocamento por trabalho, busca por serviços de saúde e medicamentos. O município também está avaliando a possibilidade de multar quem desrespeitar as regras. A gente deve ver os moradores muito na rua, circulando, então é uma medida que foi elaborada para poder ver mais a restrição da circulação dos moradores no município. Até o último sábado, Búzios registrava 16 casos confirmados e nenhuma morte pela Covid-19. E olha, a exemplo de Búzios, em Valença também foi criada a barreira sanitária. Apenas profissionais de serviços essenciais poderão, comprovadamente, após a apresentação de documento, ter acesso ao município. Os residentes no município deverão apresentar comprovantes de residência, seu nome, como uma conta de luz também. O comprovante de residência tem que estar no nome da pessoa, água e telefone também. O decreto regula a saída de moradores para municípios vizinhos, sendo permitido apenas para profissionais que atuam na assistência médica hospitalar. Vamos agora para Niterói. O município é o primeiro do Rio de Janeiro a adotar medidas mais restritivas, é o chamado lockdown. As ações de fiscalização foram reforçadas em vários pontos da cidade. Quem for flagrado na rua, sem necessidade comprovada, vai ser multado em R$ 180. Roda o VT. As barreiras começaram a funcionar logo cedo nas saídas da Ponte Rio-Niterói. Todo mundo que chegava era abordado pelos guardas municipais. Com termômetros, eles aferiam a temperatura dos ocupantes dos veículos. Este bloqueio, montado na Alameda São Boaventura, acabou causando um engarrafamento na descida da ponte, que se estendeu até o pedágio. Na saída pela Jansen de Melo, a mesma movimentação. Só tiveram permissão para passar e seguir em frente os veículos cujos motoristas apresentaram um comprovante de residência aqui de Niterói, ou então quando o motorista informou que estava apenas de passagem pelo município para chegar em São Gonçalo, Itaboraí ou nas cidades da região dos Lagos. Os demais que não comprovaram uma razão que se enquadre no decreto do prefeito Rodrigo Neves para estarem aqui em Niterói foram encaminhados para pegar o rumo de volta e sair da cidade. Além disso, todos eles receberam este folheto aqui com instruções sobre o lockdown que vai vigorar nos próximos dias aqui em Niterói. No informativo, havia as especificações sobre o tempo de duração do lockdown, além do que vai poder funcionar na cidade e do valor para quem descumprir a quarentena forçada, R$ 180. Só se pode sair de casa por necessidade comprovada. Na Feliciano Sodré, perto do Moinho, o trânsito engarrafou. O objetivo era restringir ao máximo o acesso ao centro do município. Por causa dos bloqueios em toda a parte, o trânsito ficou caótico em algumas regiões de Niterói. Em função disso, muitos passageiros que estavam no ônibus, pessoas que trabalham aqui em Niterói, acabaram saltando e indo a pé até o local de trabalho. Essas pessoas acabam não sendo paradas pelos agentes da Guarda Municipal. As ruas realmente tinham menos pedestres. No Calçadão de Caraí, bairro recordista em números de casos da Covid-19 no município, guarda por todo lado. Ninguém apareceu para a tradicional caminhada da manhã. Temos a consciência que a população vai atender a esse chamado, a esse esforço concentrado nesse período, e a gente vai ter, o que vocês estão conseguindo observar, uma redução expressiva na circulação. As medidas de restrição à circulação devem durar até o dia 15, mas podem ser prorrogadas. Ao longo dessa semana, a gente vai avaliar a situação da região metropolitana do Rio, a situação do Brasil e a situação de Niterói e vamos ou prorrogar ou não as medidas de ampliação da restrição de circulação na cidade. E olha que recentemente a gente noticiou aqui diminuição de casos lá em Niterói. Vamos agora para aquele rápido intervalo, eu vou beber uma água e te espero bem aqui. Voltamos do intervalo e agora a gente vai falar sobre mais um município em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o bloqueio será parcial. O município é o primeiro lá da Baixada a adotar medidas de restrição um pouco mais severas, que têm validade até o dia 20 de maio, mas podem ser prorrogadas. A reportagem é da Fernanda Becker.
Começou a valer hoje o decreto que bloqueia parcialmente o calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Só podem funcionar serviços essenciais, como farmácias, mercados, lojas de alimentos e laboratórios. Também funcionam serviços chamados excepcionais. O calçadão de Nova Iguaçu é o quarto maior polo de comércio do Rio de Janeiro, tem cerca de 2.000 lojas e recebe 150 mil pessoas em dias normais. Com o bloqueio, a Prefeitura espera que haja uma redução de 70% desse movimento. Mas no primeiro dia, o que a gente encontrou aqui foi muita aglomeração. Um bloqueio às barreiras sanitárias, que são 13 aqui no entorno do calçadão, que bloqueia todas as entradas, os acessos ao polo comercial, que é o quarto maior polo do estado do Rio de Janeiro, é para fazer uma triagem, aumentar o controle, a austeridade de pessoas que não tinham um destino fixo a um serviço essencial. Pessoas que circulavam de forma aleatória. O movimento também é grande por aqui porque muita gente usa o calçadão como via de deslocamento quando sai da estação do trem. O bloqueio funciona das 5 horas da manhã até às 6 horas da tarde e vai durar, a princípio, até o dia 22 de maio. Desde o início da pandemia, a Prefeitura da cidade recebeu 3.200 denúncias. Dessas, 70% são relacionadas à aglomeração e 33% das reclamações vieram do calçadão. O último balanço da Secretaria Estadual da Saúde confirmou 591 casos de Covid-19 em Nova Iguaçu e 66 mortes. Vamos agora para outro assunto. 7 milhões de litros de combustível desapareceram dos quartéis da Polícia Militar entre os anos de 2012 e 2015. O que aponta isso é o que aponta o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Pode colocar o VT no ar. O Tribunal de Contas do Estado fez uma devassa em 10 batalhões da PM. O documento aponta o sumiço de 7 milhões de litros de combustível dos quartéis da Polícia Militar entre 2012 e 2015. O montante de gasolina, diesel e álcool foi comprado pela corporação, mas nunca chegou à frota que patrulha o Estado. Até hoje, não se sabe o destino do combustível, que abasteceria todas as viaturas da PM por quase 6 meses. No cálculo do TCE, o prejuízo aos cofres públicos ultrapassa o valor de 23 milhões de reais, com os valores já atualizados. Mais de 100 policiais militares lotados nos batalhões e na diretoria de logística da corporação, na época, foram identificados como responsáveis pelo sumiço dos combustíveis. As fraudes na PM geraram a abertura de 19 inquéritos policiais militares dentro da corporação. Detalhe, até hoje não há condenação dos agentes pelos crimes. De acordo com o TCE, 107 PMs foram citados no processo. Já o MP confirmou que há inquéritos em andamento que tramitam sob sigilo sobre as fraudes. Segundo o MP, é necessário delimitar indícios de autoria e provas da existência do crime. O que me deixa surpresa é que até o momento não exista uma maneira mais eficiente dos carros e viaturas das frotas da Polícia Militar, da Polícia Civil ou de qualquer instituição de órgão público serem abastecidos de uma forma autossuficiente que não possa ser fraudada, né? Chegou aquela hora que você fica sempre esperando? É a hora do nosso giro de notícias pelo Estado. Um bairro de Petrópolis ficou sem energia este final de semana depois que um ônibus da aviação Petroita bateu em um poste. O acidente aconteceu na rua Jacinto Rabelo, no bairro de Vila Felipe. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Por sorte, ninguém ficou ferido. Na batida, o poste quebrou e afetou o fornecimento de energia. Técnicos da concessionária de energia do local foram acionados e estiveram no bairro para restabelecer o serviço. A Petroita informou que está apurando a causa do acidente. O veículo foi substituído e o ônibus voltou a circular. De acordo com a empresa, todos os ônibus estão dentro do prazo de vida útil e passam por revisões e manutenções de rotina. As mães que estavam de plantão nas UPAs de Petrópolis receberam uma homenagem. Elas foram surpreendidas com um delicioso café da tarde. A ação foi promovida pela doutora Mary Ellen,
que é plantonista da área de odontologia em uma das unidades. Em parceria com um supermercado da cidade, um carinho para as mães que não puderam celebrar com os filhos e estão sendo tão importantes nesse momento de pandemia. Todo o nosso carinho também a essas mamães e o nosso muito obrigada por elas. Além disso, em Petrópolis também teve outra homenagem. Essa foi dos enfermeiros da cidade para as mães que estão em plantão. Com mensagens escritas em cartazes, eles estão sem poder ver as mães e alguns não puderam ver sequer os filhos. Puderam também expressar o amor neste Dia das Mães. A ação foi promovida pelo site Sou Petrópolis e foi mais uma forma de aproximar os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19 de mães e filhos nesse dia especial. E olha, tem um clipe muito bonito também para a gente encerrar esse jornal. Eu vou pedir para subir essas imagens com todas essas mensagens de carinho para todas as mães. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Até amanhã. Me ensinou assim, esta chave.